lidando com uma crise existencial. Quem já não passou por uma crise existencial, né? Quem não parou um momento para pensar, para refletir, para pensar na sua própria vida, para ver se está tudo certo ou se não está. E às vezes a gente não para, né, gente? Às vezes é a vida que para com a gente. Às vezes é uma situação que acontece com a gente que tira a gente do caminho, que você não sabe mais o que fazer, que você se sente impotente. Sentimento de impotência é barra, porque você quer mudar alguma coisa e você não sabe por onde, aí você entra no jogo da procrastinação e aí você não faz nada porque você não sabe o que fazer, você não sabe onde tocar a sua energia, você não sabe para que lado olhar, né? E aí você está na crise existencial, né? Então aí você realmente está questionando a sua existência. Crise existencial significa questionar a sua existência. A gente está entrando num processo de questionamento. Tipo assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Quem eu sou? Do que eu gosto? Né? Do que eu não gosto? Tô feliz? Não tô feliz? É barra. Em alguns momentos a gente passa por isso. Tenho certeza que você que está aí na minha frente assistindo esse live, começando a sua quinta-feira, né? Essa jornada da quinta-feira à noite, pensando aqui, me ouvindo, tenho certeza que você já passou por isso, porque todo mundo passa por isso. Em determinados momentos da vida, a vida de qualquer pessoa fica difícil, fica chata, fica sem sentido, fica sem tempero, né? E aí nessas horas é que as pessoas, algumas pessoas, vão procurar o lado espiritual. Elas vão querer saber um pouco mais de como ela pode receber uma ajuda, de como ela pode receber uma orientação, porque ela não está dando conta daquilo que ela está vivendo sozinha, então ela precisa de suporte, ela precisa de um conselho. É nessas horas que as pessoas vão buscar terapia, é nessas horas que as pessoas questionam o casamento e às vezes botam o pé pela mão, né? E acabam saindo de uma relação, acabam terminando um relacionamento e depois se arrependem, porque não era só aquilo ou não era o outro, era você que estava mal. É nessas horas de crise existencial que você acha que tudo que você fez até então não valeu a pena. E você se detona com isso, porque também não é real, né? Então, na hora da crise, é uma hora que a gente é delicada para fazer uma avaliação. Quando você está mal, quando você está chateado com as coisas da sua vida, é uma hora muito delicada de fazer uma autoavaliação. Porque você não pode jogar tudo que você viveu, que você vive, que você sabe, assim, sabe, jogar fora. Não é assim. Não é porque a vida está difícil, que as coisas estão ruins, que as dificuldades estão grandes, que você não sabe o que fazer, que tudo que você fez até então está errado. Então essa é uma visão deturpada das coisas, é uma visão confusa da vida e você não precisa ter essa visão. Você deve, você pode olhar para a sua vida de uma outra forma. E eu estou aqui hoje para ajudar você. Eu estou aqui hoje para falar de uma vida espiritual meio que sem fronteiras, porque eu trabalho na sintonia da fraternidade branca, dos mestres ascensionados. Esses são os guias, os orientadores do meu trabalho, os orientadores inclusive da minha presença online, né? São os mestres ascensionados, essa conexão que eu tenho com eles há tantos anos, que me conduziram nessa prática, me conduziram inclusive para o Ho'oponopono, né? Então tudo faz um sentido. Até uma menina mandou uma mensagem aí para minha secretária, né, para o pessoal que trabalha comigo. Ela falou: Maria Silva não fala mais do Ho'oponopono? Falei: gente, falei um mês de Ho'oponopono direto, só de Ho'oponopono, o pessoal não enjoou ainda, não enjoou ainda de mim, não enjoou do Ho'oponopono. É que é assim, né?
E eu queria passar para vocês que, claro, o Ho'oponopono é uma ferramenta linda, é uma ferramenta maravilhosa e sempre eu vou falar dele, mas existe muito do comportamento humano, do comportamento espiritual. Existe tanta coisa que eu posso ajudar você, eu posso te ensinar, eu posso estar compartilhando aqui. Então agora eu quero começar com vocês que estão aqui comigo, que ficaram meus amigos, que me chamam para assistir aí na sua sala, né? Eu quero começar com vocês uma outra jornada, uma nova jornada ou um novo passo na jornada. Não é algo diferente que eu nunca fiz. É um novo passo. É falar de comportamento, é falar de atitude, é falar desse olhar interno que a gente precisa desenvolver e dessa conexão com o espiritual, que é uma coisa muito forte e muito importante na nossa vida. Então, eu vou ter sempre o Ho'oponopono comigo, né? Porque foi uma ferramenta linda que trouxe para mim a vida muito despertar e que trouxe os meus cursos, né? E tanta gente que está envolvida na minha energia, eu continuo praticando assiduamente todos os dias. Eu faço Ho'oponopono, eu olho para mim, eu faço meus mantras, minhas orações, meu japamala, né? E essa é uma prática que eu não fiz aqui só para falar do curso, só para falar dessa maratona do Ho'oponopono que eu fiz com vocês. Eu fiz porque isso é minha vida, né? Então, se você está assistindo aqui comigo, compartilhe. É o momento de você compartilhar o seu vídeo, esse vídeo, para você chamar os seus amigos que estejam nessa sintonia, que queiram pensar um pouquinho sobre crise existencial. Porque a gente pensa assim, a crise interna e a crise externa. E como a gente está vivendo no Brasil um momento, entre aspas, de crise, porque parece que a gente entra numa crise e sai da outra, né? No nosso país e às vezes com a gente mesmo. Então, existe uma crise externa e existe uma crise interna de valores, de percepção, de crenças, de amor, de situações complicadas na família, de situações complicadas com a nossa percepção da vida. Então eu quero trabalhar com você a mudança da sua percepção. Então quem está aqui pela primeira vez, marque, estou aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, sou de tal lugar. Marque o lugar de onde você está assistindo, que logo mais eu vou ler na timeline de onde você está assistindo. E se você está aqui e está achando o assunto interessante, compartilhe, que essa é a forma que você tem de estar aqui comigo, né? De estar aqui fazendo esse trabalho. E eu vou pedir para a Lu colocar do Ho'oponopono o meu e-book. Ho'oponopono, o caminho do amor. Então vamos lá? Vamos começar? Eu vou começar falando para vocês, sim, mande um beijo para Elisângela Pedrosa. Elisângela, um beijo enorme para você. Ela é minha aluna do Ho'oponopono da primeira turma. Um beijo para você, Elisângela. Tudo de bom. Ontem eu tive o prazer de estar convivendo, né, com mais uma pessoa, mais uma aluna minha que veio me visitar de Curitiba. Muito legal ver o pessoal que vem pessoalmente, vem participar dos meus grupos, vem me conhecer. Gente, muito legal. Obrigado pelo carinho, sabe? Eu acho que carinho na vida da gente é tudo. Quando a gente é tratado com amor, quando você trata alguém com amor, quando você é tratado com amor, nossa, a vida muda, né, gente? Amor é fundamental. Amor, gentileza, educação, né? Respeito pelo outro, ouvir o outro. Essas coisas são fundamentais na vida da gente e essas coisas são tão poderosas quando você age assim, porque elas são capazes de mudar qualquer relacionamento. Se você tem amor e expressa esse amor, se você tem respeito pelas pessoas e expressa o respeito, se você tem carinho, se você tem educação e se você sabe ouvir o outro, né? Muda tudo. Bom, deixa eu ver aqui. Agora eu vou começar com algumas histórias. Tudo bem aí, Fábio? Tudo bom, Angélica?
Maria Angélica, Maria Angélica, você é uma mimadinha, né? Fofa, um beijo para você, querida, te amo. Vamos ver aqui. Lidando com a crise existencial. Então, a gente separou alguns casos para ter explicações, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aí, você anota aí que eu vou colocar 8 dicas super legais para você lidar com situações de crise e com seus próprios pensamentos frente à crise. Então, o primeiro caso aqui que eu queria falar é a Maria Vieira. Ela deixou no meu post uma história, né, uma questão dela que eu acho interessante. Revejo-me completamente nesse post, porque no post eu pus, você está feliz, você se sente triste, você se sente sozinho, você se sente mal amado, você não consegue se relacionar com as pessoas. Então eu fiz um preâmbulo, ela leu, eu falei, nossa, me identifiquei totalmente. E aí ela coloca assim, creio que ao longo dos meus 57 anos estou sempre em crises existenciais. Raramente me sinto feliz. Às vezes penso que fui obrigada a vir para esse mundo. Parece que sou de outro planeta, questiono-me sobre tudo. Pode ser que você que está aí sentado na minha frente também tenha esse tipo de identificação. Porque realmente, né, gente, não é fácil. Não é fácil a gente se relacionar. E às vezes as coisas nos contrariam. Vamos dizer que eu tenho um plano e o plano de Deus é outro. E aí essa questão de viver em crise, isso eu não acredito. Não é que eu não acredito que ela não esteja sofrendo, acredito que ela está sofrendo. Mas não é tudo crise existencial. Quando as coisas... E aí começa o primeiro ponto aqui que eu marquei. Marquem no caderninho. Dicas para lidar com a crise. Escrevam aí, por favor. Primeiro, dica 1. Não existe o tudo está errado na minha vida. Tá? Esse é o item 0 aqui, o item 1, o mais importante da vida. Porque não existe isso, tá tudo errado na minha vida. Tá? Não existe. Não rola assim. Pode ser que tenha um monte de coisa errada na sua vida. E se estiver tudo errado na sua vida, daí você faz assim, bota um espelho na sua frente e olha para o espelho, porque quem está errado é você. A forma que você está olhando é que está errada, não é porque você, está tudo errado na minha vida, então eu vou dar um fim na minha existência. Menos, não é isso. A gente encarnou para aprender, a gente veio para o planeta certo, o povo lá de cima não erra. A gente encarnou aqui na Terra. Essa semana mesmo eu estava falando com um amigo, o Ricardo, e aí a gente estava falando sobre nascer no Brasil. O que significa nascer no Brasil? E nascer no Brasil significa, nesse momento, para mim, eu já me questionei muito sobre isso, tá, gente? Por que eu nasci no Brasil? Primeiro, quando eu era mais jovem, eu tinha uma fixação, achava o máximo a Europa, em especial eu gostava muito da França, sempre tive assim uma paixão pela França. Eu sei que eu tenho vidas, muitas vidas na França, na Europa, na Itália, em lugares da Idade Média, Idade Renascimento, né? Eu sei que eu vivi ali muitas vezes. E eu me questionava por que eu nasci no Brasil, né? E depois, mais para frente, contando um pouquinho da minha história para vocês, que aí pula, né? Eu tinha essa fixação com a Europa e aí eu fui muitas vezes para a Índia, porque aí eu tive uma conexão espiritual muito forte com o Sai Baba e eu fui porque eu ia para o ashram, eu ia meditar, eram retiros, eram momentos de profundo mergulho espiritual, de muito aprendizado, de muita luz e de muita transformação. E aí aquela paixão pela Europa meio que desligou, porque eu tinha que fazer escolhas, né? O ser humano tem que fazer escolhas. E aí eu pegava meu dinheiro e ia para a Europa, já que eu não sou rica, né? Então ia para a Europa e sei lá o que eu ia fazer lá, ou eu ia para a Índia na minha busca espiritual. Meu chamado espiritual era enorme, profundo, intenso. Então a minha escolha era ir para a Índia. Então eu não tinha dinheiro para os dois, eu ia para a Índia.
né? Coisas básicas da vida. E aí aquela coisa da Europa meio que baixou. Depois que Sai Baba desencarnou, eu não tive mais a vontade de ir para a Índia daquele jeito que eu ia. E aí meu marido, que adora, ama tecnologia, as modernidades da vida, ele começou a me levar para os Estados Unidos. E eu achava, não, Estados Unidos, país do consumo, né? Nada a ver, eu não sou do consumo, eu não sou do compra-compra, eu sou uma pessoa mais light em relação a isso, né? E aí eu comecei a gostar dos Estados Unidos, porque eu fui tantas vezes, e aí eu olhava aqueles lugares bonitos, que funcionam, aquelas ruas bonitas, né? Só que eu não sou uma pessoa da superfície. E aí eu olhava aquilo e eu pensava assim, ok, né, mas eu tô de férias. Quando a gente está de férias, tudo é bonito. Quando você está de férias, você vai tomar café num lugar bonitinho, vamos dizer que você não vai gastar 1 milhão, porque minhas férias não são férias, né? Top de gente rica, né? É uma férias legal, assim, que a gente vai fazer uma coisa bacana. Mas você vai tomar um café num lugar bonito, você vai passear num parque, você vai andar e ver vitrines e ver lojas e ver coisas bacanas, não é assim que a gente sai de férias? E aí, claro que fica lindo. Onde você tá lindo porque você tá passeando, né? E aí você volta para o mundão. Quando você volta para o mundão, seu mundão pode parecer meio assim, né? Meio sem graça, porque dia a dia você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem filho para levar para a escola, você tem que pagar a conta, né? Quando você está na série, você está meio que gastando, né? Em off. Então você não está ali na vidinha do dia a dia. E aí eu começava a pensar assim, bom, também sem ilusões, né? Eu falava para mim, sem ilusões, MS, sem ilusões. Você está de férias, férias é tudo lindo. Férias você convive com a beleza da vida. O difícil é o dia a dia, né? E aí eu comecei a pensar que aquelas pessoas que eu via lá, talvez elas estivessem sofrendo, talvez elas tivessem outros desafios. E é sempre assim. Férias é férias. Então aquele encanto de, nossa, se eu morar nos Estados Unidos tudo vai se resolver. Não vai, não vai. Tenho minha família aqui, tenho minha casa, eu gosto do lugar onde eu moro em São Paulo, uma cidade de trânsito, é uma cidade com muitos edifícios, com pouco verde, não tem praia, né? Às vezes quando faz calor é muito chato, eu detesto, porque é uma cidade que tem poluição, mas eu gosto daqui também. Eu estudo aqui, eu trabalho aqui, o bairro onde eu moro, eu aprendi, eu gosto do bairro onde eu moro, tem muita subida e descida, mas eu vou caminhar e isso me faz bem, eu curto estar aqui. Então a gente começa a entender que onde você está é o lugar certo de você estar. E aí, pensando por que estar no Brasil, o que eu vejo de especial em alguém morar no Brasil? Tirando a crise econômica, porque crise econômica, vamos pensar juntos, também tem na Europa, vários países europeus numa profunda crise. Os Estados Unidos também não é uma maravilha só, eles têm uma série de problemas sociais que são diferentes dos nossos, não são os mesmos, né? Então eles vivem coisas lá que a gente não vive aqui, a gente não sabe da realidade desse povo, a gente não sabe como é que é viver lá. Realmente, a gente imagina, né? Então, nascer no Brasil, o que significa? Significa que a gente tem muitas religiões que são aceitas. Aqui, uma pessoa, qualquer uma aí que você conhece, o cara é católico, mas ele vai lá no centro espírita receber passe. Se ele tiver um amigo que é da Umbanda, vai rolar lá um atabaque, alguma coisa assim, um candomblé, ele vai também, ele respeita, ele não vai se desfazer totalmente daquela crença, porque meio que faz parte. De repente ele tem a avó que era da Umbanda, ou a outra avó que era espírita, ou a tia que é do culto messiânico, ou um primo que virou evangélico. Então a gente tem aqui muitas raças, muitas crenças. Então viver num país como esse é um país que tem um acesso a muitas coisas diferentes e à modernidade. Então a gente aqui aprende muitas coisas.
Então, se você nasceu aqui no Brasil, você nasceu para romper certos compromissos e impedimentos mentais de ver a vida. A gente nasceu aqui para a gente ver o mundo de uma forma mais aberta. A religião, o trabalho, as oportunidades de vida. Então é para a gente reaprender. Nós não nascemos no velho mundo, nós nascemos no novo mundo. Então nascer aqui também é uma oportunidade. Então isso é uma parte aqui do nosso live, né? Porque nós estamos falando de crise existencial. E eu sei que muita gente sente, tem essa questão da crise existencial em viver no Brasil. E isso não deveria ser motivo para você viver, para você ter uma crise existencial. Porque você nasceu onde os seus mentores colocaram você. E eu estou falando isso em função dessa primeira pergunta, dessa primeira questão da Maria Vieira, que ela diz assim: parece que eu sou de outro planeta, eu não sei por que eu vim parar nesse mundo. Então vou dizer para você, minha amada, você veio aqui para aprender, você nasceu no planeta certo e você está vivendo, se você vive no Brasil, você está vivendo aqui porque existe um aprendizado seu aqui. Existe um karma familiar, um compromisso seu com a sua família, um compromisso seu com aqueles que vieram antes de você, os seus ancestrais. E esses ancestrais, os nossos ancestrais que nos trouxeram para nascer aqui no Brasil, nós somos filhos dos filhos dos filhos, né? Descendentes de espanhóis, de portugueses, de alemães, de japoneses, enfim. Isso aqui é uma terra com muitas raças. Então, nós viemos acreditando no novo. Por isso que a gente nasceu no Brasil, para viver o novo de alguma forma, tá? Então é uma coisa boa, uma notícia boa. Para com crise existencial, aceita que você nasceu no Brasil. Aqui me fala a Val Oliveira. MS, é possível que a crise dure anos? Me sinto nessa busca por sentido de vida já faz 4 anos. Amada, é assim, eu acho que a gente coloca títulos e rótulos. Pode ser que você tenha 4 anos, eu não sei se era isso exatamente que você escreveu, mas a gente não dura a vida inteira. Se a vida inteira você sente, que é o caso da menina aqui, da primeira questão. Eu não saí do tema, apesar de ter falado das viagens e do Brasil e da importância de aceitar essa modernidade, né? Aceitar que você está aqui. Apesar de você poder estar numa crise que dure alguns anos, né? Você está repensando a sua vida. Então, se você disser para mim que você está repensando a sua vida há vários anos, eu concordo. Porque a idade adulta, quando a gente fica mais velho, é natural repensar a vida. É natural a gente pensar nos nossos valores. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto. É normal isso. E é bom, não é errado, tá? Agora, se você fica infeliz com aquilo que você encontrou de resposta em você mesma, aí você tem que começar a trabalhar a sua energia, você tem que buscar ajuda terapêutica, você tem que investir nos seus cursos, investir no seu crescimento pessoal e espiritual, porque o significado vai ser encontrado ao longo desse percurso. A Arminda Figueiras, ela diz assim: olha quantos corações! Beijo, gente, obrigado! Boa noite, amada e querida MS e equipe. Eu estou passando por esse momento de me questionar onde me colocar. Acolhi minha irmã em minha casa e ela me deixou ficar muito mal. Mais uma vez eu confiei nela e mais uma vez me deixou péssima. Faço Ho'oponopono para mim, mas também para ela. Verdade, isso mesmo. Minha amada, me envie um pouco de luz e uma palavra para abrir o meu caminho. Por favor, estou sofrendo muito, sem dinheiro, até para o meu próprio sustento. Gratidão e muita luz para toda essa comunidade que está me assistindo. Arminda, eu sinto muito. Eu sei que trazer alguém para morar com a gente por caridade, por vontade de ajudar, eu já fiz muito isso, né? Já trouxe até gente para morar na minha casa, não na fase Fábio, né? Que o Fábio é meu segundo marido, ele já ia bloquear isso, falar, não, vamos pensar, não é bem assim, né? Mas, enfim, no meu passado eu já fiz cada coisa que se eu contar para vocês, tem muitas histórias. E
eu acho que a gente faz isso por amor, né? Mas a gente também faz por resgate. Então continue aí na tua energia e eu vou mandar, como você me pediu, uma energia boa para você, tá, amiga? Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Que essa energia chegue para todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Então esfregue as mãos, atue, vamos atuar na cura do planeta, vamos atuar na cura do Brasil nesse momento de tantas incertezas, né, de tantas inseguranças. Vamos atuar um pouquinho nisso. Então esfregue as mãos aí, vamos lá comigo. Te peço perdão, sinto muito, te amo. Obrigada. Vamos pedir que as situações das pessoas, as dores, sejam aliviadas através do amor. E eu aqui, o que eu estou fazendo com você, gente, é tentar trazer um pouco de compreensão, né? Então, muito amor e muita compreensão. Então, relembrando, a primeira dica, que eu acho super importante, é assim: não existe o tudo está errado na minha vida. Então não misture os problemas e não diga tudo está errado. Se você acha realmente que tudo está errado, você está errada. Então olhe para você e invista em se trabalhar, em olhar um caminho. Segunda dica, caderninho, pessoal. Identifique os problemas. Então, normalmente são 1 ou 2 problemas que deixam a vida sem cor, deixam a vida cinza. Então nunca é assim, é legal quando você faz esse exercício de olhar para ver quais são os problemas, de observar quais são as questões. A gente tem que se olhar, a gente tem que olhar para nós, a gente tem que olhar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente espera, né? A gente tem que olhar. A gente tem que olhar para nós. Se a gente não se olha, a gente não sabe o que está rolando. Então, vou ler agora mais uma pessoa aqui, o Lucas Guilherme Soares. MS, estou passando por isso. Nada parece se encaixar. Me pergunto todos os dias como eu posso mudar as coisas que estão fora do meu controle. Me sinto preso, principalmente a questão do karma familiar. O karma familiar, ele é uma coisa que realmente pesa, né? Porque no karma, é na família, não vou dizer é no karma, é na família que a gente tem os nossos maiores desafios de relacionamento. Então, é na família que nós precisamos atuar com a oração, com a consciência, com a autocura, com o Ho'oponopono, com todas as técnicas, com todas as ferramentas que a gente descobrir que estão ao nosso dispor. Então eu vou pedir para a Lu colocar aí na timeline o link do meu livro, do meu e-book Ho'oponopono, O Caminho do Amor, que fala muito sobre a prática do Ho'oponopono, eu ensino, e como você lidar com as questões familiares, para isso aliviar, tá? E aliviar a questão do karma familiar vai aliviar quando a gente melhorar. É uma coisa interna, é você com você. Vamos ver aqui quem está falando? É a Débora Reis no YouTube. MS, gostaria de fazer uma pergunta sobre crise existencial. Como fazer uma mudança não ser tão doido e complexo? Estou para ir morar sozinha e entro em pânico só de pensar em morar sozinha dia e noite. Meu amor, mas se você está em pânico de morar sozinha, por que você vai morar sozinha? Né? O Fábio está me olhando com uma cara, que você está querendo dizer? Eu explico, peraí. Ela explica? Então tá bom, tem que explicar, né? Porque essa questão, se eu não quero morar sozinha, então no mínimo eu vou buscar uma pessoa para dividir um apartamento, para dividir, que seja uma kitnet, né? Porque se é difícil, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Débora Reis, obrigada, Estela, mas choro todo dia só me imaginando. Morei sozinha por 7 meses e me senti mal. Faz 5 anos agora que eu moro com a minha irmã e cunhado, mas eles vão ter um bebê.
Então, amada, quem sabe está na hora de você encontrar uma pessoa para dividir o apartamento com você. Não é tão fácil, eu sei que não, né? Porque isso exige de você uma convivência. E essa mudança que está acontecendo com você, ela está exigindo que você cresça, que você se abra para o mundo, né? Que você vá fazer as suas próprias escolhas. Então aí o que está rolando é uma bruta de uma insegurança, né? Um medo de se encarar, de se aguentar sozinha. Eu sei que não é fácil, mas você vai vencer isso. Então, abre um pouco o destino, tenta pensar de uma outra forma. E aí, o que é o terceiro ponto? Então, ó, primeiro ponto, não existe o tudo está errado na minha vida. O segundo é identifique os problemas. E o terceiro, coragem para olhar aquilo que não funciona. Então, seja qual for o momento de frustração, de crise que você esteja passando, né? Coragem, coragem para olhar o que não funciona. Pode ser que você não tenha coragem de falar isso para ninguém, que essa questão você até sabe o que não funciona, mas você não tem coragem de falar para uma pessoa, ah, eu tô assim porque eu acabei meu casamento, ou eu tô nessa crise porque eu me apaixonei por um cara casado, né? Tô dando exemplo. Ah, eu tô nessa crise existencial que tudo é difícil, tudo é complicado para mim, porque eu queria estar casada e eu não tenho marido, né? Não rolou, acabou meu casamento, acabou meu relacionamento. Todas essas questões que eu levantei são exemplos, mas elas podem sim levar a pessoa num momento de extremo sofrimento. Então, nessa hora que você está assim muito sofrendo, medite, pare, reflita, peça para Deus, faça oração, ouça os mantras e procure ajuda. De repente, se não é uma amiga, se procura terapia, assiste todos esses 1000 lives que eu já fiz aí, acessa o meu canal do YouTube, tem um monte de lives, um monte de exercícios, um monte de técnicas. Então é nesse momento que você tem que buscar esse crescimento, buscar essa luz para você, ok? Então, quarto passo, quarta reflexão, né? Cansaço pode estar encobrindo uma insatisfação. Sabe aquela coisa de estar o tempo inteiro cansada? Ai, nossa, tô cansada, acordei, já tô cansado, na hora do almoço já tô cansado. Quando você está cansado, tirando as questões físicas, né? Que você pode estar com uma anemia, você pode estar na menopausa enfrentando os seus hormônios, você pode estar cansado porque realmente você está com uma carga de trabalho muito pesada, de manhã, de tarde, de noite, você pode estar cansado porque, enfim, você está carregando um compromisso de uma outra pessoa. Aí a gente começou a entrar na história da crise existencial. Porque se você está cansado porque você está trabalhando muito, se você está cansado porque você está assumindo muita responsabilidade, mas se você está cansado porque você está assumindo carga de uma outra pessoa, se você está cansado porque você não sabe dizer não para o seu chefe, se você está cansado porque o teu marido descarrega uma bronca pesada em você e você não sabe colocar limite na relação, aí você já está ficando, você está encobrindo os problemas com o cansaço. Então, avalie o seu cansaço. Porque, pensa bem, uma crise existencial, ela envolve muitas coisas, muitos valores, muitas ideias, muitas pessoas. Então, a gente precisa começar a encontrar alguns pontos para desfazer aquele novelo. Né? A gente precisa começar a soltar essas crenças. A gente precisa começar a entender o que está pegando, por que está tão enrolado, por que está tão difícil. E quando a gente entende o que está tão enrolado, o que está tão difícil, a gente começa a desfazer esse novelo. E aí a gente começa a encontrar um caminho. Mais um ponto. Ponto 5. Aprenda
lidar com a frustração. Crise existencial igual a frustração. Pensa nisso, raciocina. As pessoas, quando estão muito chateadas com uma coisa, e aí vem essa história, estou no meio de uma crise existencial. Normalmente, a pessoa está numa crise existencial repensando tudo aquilo que ela carrega dentro dela, porque ela está frustrada. Ela teve um monte de expectativas, ela criou sonhos, ela criou ideias de coisas para ela fazer, para ela ser, né? Quando você é jovem, por exemplo, quando você tem, sei lá, 18, 20 anos, você está pensando assim, nossa, eu vou ser uma bailarina, ou eu vou ser uma atriz, ou eu vou fazer uma viagem para a Europa, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou fazer um curso, eu vou fazer aquela pós-graduação. Ótimo, porque gente jovem tem que sonhar, gente jovem tem que criar as coisas que vai realizar ao longo da vida. Só que aí vem a vida. Aí você não tem mais 20, você tem 25, daí você não tem mais 25, você tem 30, e aí você começa a olhar e falar assim, nossa, mas eu não fiz nada daquilo que eu planejei que eu iria fazer. Ou, puxa, eu fiz isso, mas não deu certo, eu fiz aquilo, mas não foi tão bom, mas eu não recebi a ajuda do meu pai, mas, puxa, eu queria ter feito aquilo, mas eu acabei fazendo essa faculdade porque era o que cabia no meu orçamento, mas eu queria mesmo era ter feito aquilo. Então, quando você tem essa idade, assim, vamos dizer, dos 30 anos, bate em muita gente uma crise, porque você está repensando as apostas que você fez. E você está vendo que muitas coisas que você queria para a tua vida, você não tem. Então rola frustração. E qualquer tipo de frustração na vida desencadeia uma crise. E ao contrário, né? É tudo junto. Então, crise existencial igual a frustração. Então, se você está frustrado com coisas que deram errado, um casamento que foi desfeito, uma aposta afetiva num casamento, é muito pesado quando rói aquilo, né? Quando aquilo se desmonta. É muito difícil, porque a gente sofre mesmo, não tem como não sofrer. Então, se você está passando por isso, olhe a frustração. E dentro de um desenvolvimento espiritual, dentro de um caminho de vida, a gente vai ter que aprender a vencer essa frustração. E a entender que alguns planos que a gente fez lá atrás, ou no ano passado, ou em companhia de alguém, que alguns desses planos que a gente criou para a nossa vida, eles não vão dar certo mesmo. Fechou, não vai rolar. E a gente tem que aguentar isso. A Marília Vasques diz assim, direção que dou para elas. Eu acredito nisso, nessa minha força, nessa minha missão. Porém, às vezes, eu me sinto fraca e acho que não mereço essa conexão. Meus relacionamentos sempre são difíceis, meus parceiros sempre se vão, me abandonam com a desculpa de que eu sou perfeita e mereço alguém melhor. Por que isso? Marília Vasques, aí a minha dica para você é Ho'oponopono para você mesma. Começa que você com certeza não é perfeita, assim como eu também não sou perfeita. Não é uma crítica para você, tá? Até porque eu não conheço você, não posso ficar fazendo crítica de quem eu não conheço, né? Aliás, quando a gente conhece a pessoa, a gente também não tem que fazer crítica, porque só ofende. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que essa questão de você é perfeita demais, pode ser até que seus namorados, ex-marido, enfim, esteja dizendo para você que você é exigente demais. Né? Pode ser, eu não sei, só tô, como você coloca ali, talvez eu estou querendo refletir até para te ajudar. Talvez você exija demais das pessoas, talvez você exija demais de você mesma. Né? Então isso é motivo para autoanálise, para você olhar para você mesma. E aí eu vou pedir para a Lu colocar o link do meu e-book, Ho'oponopono, o caminho do amor. E se você ainda não baixou esse e-book, não leu o e-book, é sobre o Ho'oponopono, sobre fazer as pazes com você, sobre repensar você mesma, sobre repensar os seus valores, sugiro que você acesse o e-book. Você vai gostar e vai ajudar muito você, ok?
Então, mais uma dica. Então, aprenda a lidar com a frustração. Sexta, paciência com o momento, o período de mudança. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai mudar, a vida vai trazer a mudança. E nesses períodos, às vezes a gente fica muito frustrado. É como se a gente estivesse vendo na nossa vida, talvez você esteja vendo na sua vida, que nada está no lugar. Isso gera muita frustração. Esse pensamento, nossa, mas está tudo tão bagunçado, está tudo tão difícil, está tudo tão fora do lugar. A gente tem esse tipo de angústia, de sensação, porque não é a hora ainda. Então, se você está enfrentando, seja qual for a sua questão, você está enfrentando, está atravessando um momento de transição, respira fundo, muito amor no coração, muita paciência e deixa acontecer. Por exemplo, um momento de transição. Você saiu de um emprego, foi mandado embora, ou você pediu as contas e ainda está no emprego temporário ou não arrumou emprego. Esse é um momento de transição, né? Então não é a hora que você vai julgar a tua vida inteira. Isso vai passar também. E também se é um momento, sei lá, um momento que você se separou, você brigou com o marido, acabou um casamento, é um momento de transição. Também ali você está na hora, né? Agora, eu vou sugerir a paciência com o período de mudança, né? Que foi o que eu falei, e vou para o sétima dica. Coloque limites e prazos para mudar algo que não é bom. Algumas pessoas se sentem muito frustradas, muito tristes, quando elas estão vivendo algo muito difícil. Por exemplo, eu me apaixonei por alguém e esse alguém é casado, mas está se separando, essa história é uma história difícil, a história dele é uma história difícil, a minha história é uma história difícil, sem julgamento, tá? Não vou entrar no mérito de traição é bom, traição é ruim. Sempre traição é ruim, sempre traição dá problema, tá? Mas vamos dizer que a pessoa está envolvida numa situação como essa. Porque às vezes a pessoa cai numa situação como essa e é uma situação horrível, difícil e ela não consegue mudar. Então às vezes você pode cair numa situação como essa. Não desejo, mas pode acontecer. E aí, às vezes, uma situação como essa, cheia de dificuldade, ela dura para sempre. Ou muitos anos, muito tempo. Ou você está morando na casa de um primo, da avó, e era para ser um período temporário e de repente você está ali muito tempo. Ou você está trabalhando num lugar que você não gosta porque você ia ter um outro emprego, aí veio a crise, daí não tem condição e você ficou lá. Esse tipo de situação de contrariedade, de você estar vivendo uma coisa que você não quer viver, isso aí faz muito mal, perturba a saúde, tá? Causa muitas doenças. Então, se você está vivendo isso, meu amigo, coloque um prazo para você mesmo. Não permita que essa questão temporária seja para sempre. Você tem que olhar para você. E não sou eu que vou colocar prazo. É você que tem que olhar para si mesmo e repensar tudo isso. E se precisar de ajuda, busque ajuda. Busque o autoconhecimento. Assista os vídeos, faça cursos, se desdobre em gastar energia e investir o seu tempo, seu dinheiro, a sua vontade na sua autotransformação, porque você está precisando de ajuda. E o último ponto que eu quero tocar é assim: nunca os fatores são só externos, fora de você. Ah, eu estou em crise porque eu não ganhei aquela ação na justiça que eu ia ganhar. Ah, eu estou em crise porque eu não consigo o trabalho que eu quero ter. Ah, eu estou em crise porque meu filho não mora mais comigo e eu não me dou bem com a minha nora. Ah, eu estou em crise porque o meu cachorro morreu. Ah, eu estou em crise, né? Não é só o mundo que te traz a crise. Você traz a crise para o mundo quando você não sabe lidar com
com os desafios que a vida está trazendo para você. Então é hora de você crescer, é hora de você buscar as práticas espirituais, buscar a sua evolução, buscar ter mais amor na tua vida, mais compreensão dos caminhos de Deus. E aí eu diria para você, meu amigo, invista no autoconhecimento. Invista em olhar para você, em se melhorar. Porque quando você estiver com o coração mais calmo, em mais harmonia, a sua vida inteira vai ficar melhor. E é isso que eu desejo para você. Na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui, terça, desculpa. Ó, estou pulando a terça-feira. Na próxima terça-feira eu vou falar sobre 4 passos para você deixar fluir. Para você deixar a vida trazer coisas boas para você. É uma visão sobre a vida. E eu quero compartilhar isso com você. Vou pedir para a Lu colocar mais uma vez aí o link do meu e-book, Ho'oponopono, o Caminho do Amor. Porque quando você tem amor por você, quando você aprende a se amar, se respeitar, você vence toda e qualquer crise. Isso não significa que você não vai ter desafios na vida. Porque todo mundo tem desafio, a gente sempre vai ter desafio. Porque enquanto você estiver encarnado, você vai ter desafios. Enquanto você estiver vivo, você vai ter desafios. Agora, se você tem mais amor dentro de você e você aprende a cultivar esse amor, aí os desafios ficam pequenos. E aí você vai ficar mais feliz. Então, o meu encontro com vocês agora é dia 2 de maio, 8h30 da noite. Um beijo no coração, gente linda. Um beijo com muito amor e namastê.